Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso devocional de hoje. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Te agradecemos porque o Senhor nos tem sustentado, tem provido para nós, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos ouvido e recebido as nossas orações. O Senhor é um Deus perfeito, como descrito no Salmo 115. O Senhor tem braços, pernas, olhos, nariz, ouvidos, mãos, pés e tudo se move. O Senhor é o Deus vivo, único, que tem o nome acima de todo nome. E toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Pai, te convidamos a tomar o lugar de primazia neste devocional e em todas as áreas de nossas vidas. Senhor, graças te dou por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Ministra em nós com poder e autoridade. Ministra em nós, Senhor. Abre o nosso discernimento, conhecimento, entendimento, sabedoria, com profundidade, clareza, comprimento, altura. O Senhor venha ministrar em nós. Traga, Senhor Jesus amado, a nossa visão espiritual, ó Deus Todo-Poderoso, a simplicidade, Jesus, de aprender mais de Ti. E também, ó Deus Todo-Poderoso, a sensibilidade de Te ouvir, reconhecer-Te e também, ó Deus de poder e graça, a percepção de ver o Senhor em cada detalhe de nossas vidas. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, reconhecemos que só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Graças te dou, Senhor. Amém e amém. Vamos iniciar o nosso devocional. Hoje nós falaremos da pérola. Como uma pérola que eu mergulhei para encontrar. É assim que você é para mim. Todas vocês são uma pérola para mim. É como uma pérola. E para Deus, todas nós somos preciosas. Somos delicadas. Somos como a menina dos olhos de Deus. Amém? Quero iniciar esse devocional. Eu acho, não tenho certeza que ele vai ser curtinho, mas quero que vocês prestem bastante atenção nas coisas que cada uma de vocês está vivenciando no seu dia a dia, na sua vida, no seu particular, seja em qual área que for. Presta atenção, olha para a sua vida, olha para aquela área que mais está te trazendo necessidade de orar, seja financeira, seja saúde, né? Então, olha para essa área e veja, da dor ao propósito. Então, nós podemos e faremos um salto. Sairemos da dor ao propósito. Como as pérolas nascem da pressão. Gente, vocês já viram uma pérola? É a coisa mais linda. Como é que pode aquela bolinha redondinha, brilhante, valiosa, delicada? Ai, ela é tão fofinha que dá vontade de você guardar num potinho e ficar olhando para ela. É linda, não é? Ela é muito linda. Por fora ela é linda. Mas vocês têm noção do que ela passou, do que ela sofreu para se tornar essa lindeza toda? Vamos aprender um pouquinho. Você sabia que a pérola é o único material precioso que se forma a partir de uma ferida?
Pois é. É ferida, tá? Não é como o diamante. O diamante, ele é pressionado do externo, de fora. É como se alguém estivesse te dando um abraço. Aí a terra vai apertando, apertando, apertando ao redor do diamante. E assim ele se forma, o diamante. Eu precisei pausar o vídeo aqui para dar atenção ao filhote. Então vamos voltar ao assunto. Então, o diamante, ele é pressionado, né? Como alguém, a terra inteira estivesse abraçando ele sob uma pressão muito grande. A pérola, o que ela sofre são rasgos, arranhões. Eu não sei se vocês já foram na praia. Eu acho que minha mãe já passou por isso, né, mãe? Todo mundo na vida já passou por isso. Foi na praia e levou um caldo do mar. Né? Aí a gente sai toda ralada da água, do mar, de dentro do mar. Minha nossa, esse ralo dói, gente. Dói, olha, eu não sei vocês, mas eu já fui arranhada pela areia do mar. Isso dói. E ainda mais que você se esquece, aí você vai pra água de novo. O que acontece? Que arde! Parece que tá tacando mertiolate, né? Então, é assim. Ela é rasgada, arranhada, esfolada, para que ela se torne uma pérola. Ai, Jesus, como se Deus é perfeito. Então, dentro da ostra, quando um grão de areia ou outro invasor entra, às vezes uns microbichinhos, organismos, né, entram, conseguem passar, conseguem vazar. O organismo dela entende aquilo como uma ameaça. E o que ela faz? Ela começa um processo de proteção, igual a nossa pele faz quando nós nos arranhamos. Começa-se um processo de aglutinação de glóbulos ali. A minha amiga que sabe explicar melhor isso aí. Eu não sei se são os brancos, se são os vermelhos. Começa uma batalha, tá? Para que se tampe aquela ferida de dentro para fora. Entendeu? Às vezes, eu não sei vocês, mas eu tenho marcas. Eu tenho uma marca, mãe, esses dias eu estava me lembrando aqui. O culto foi sobre as marcas que nós temos. Então eu estava me lembrando aqui de uma marca que eu tenho. Quando eu era criança, eu e meu irmão estávamos em casa, meu pai sentado na cadeira, minha mãe sentada na dela, de frente à mesa de costura, costurando. E eu, porque sempre quis chamar a atenção do meu pai, porque meu pai nunca me deu tanta atenção. Meu pai era daquelas pessoas antigas que não dava muita atenção para filhas, mas para o filho ele tinha mais assunto. Então eu sempre tive muita necessidade da atenção do meu pai. Então eu de vez em quando fazia muitas coisas para chamar a atenção dele, como ficar lá ao lado dele, vendo ele consertar os ventiladores, as coisas, enrolar um motor, essas coisas que meu irmão achava bobagem, eu super amava. Não só porque queria chamar a atenção do meu pai, mas porque eu me interessava pelo assunto. Eu sempre fui muito, como dizem o pessoal, muito eu não gosto de falar essa palavra, mas eu acredito que vocês vão entender só mediante eu falar essa palavra. Eu não me considero isso e eu não gosto de falar essa palavra. Ela tem um significado ruim, muito moleca, sabe? Assim, muito ativa. Eu me interessava por tudo que meu pai se interessasse. E realmente não era só porque ele se interessava e porque eu queria chamar a atenção dele, é porque aquilo me agradava, eu gostava, sabe? Tinha coisas que eu queria agradar ele, mas eu gostava. Tanto é que hoje eu futuco um monte de coisa. Então,
Assim, só para lembrar, eu que desmontei o PlayStation aqui de casa todinha, eu consertei esse troço. Com a ajuda de Deus e o Espírito Santo, é claro. E o marido ajudando. Ah, bom, marido, você ajudou muito, tá? Ele tá lá na sala olhando pra mim assim, com quem quer dizer, oi? Você ajudou muito, meu marido, muito, muitão. Ele comprou algumas coisas, algumas peças e limpou lá umas coisas que eu não sabia limpar. E ele foi lá. Se não fosse você, eu não teria conseguido, meu amor. Muito obrigada. Mas assim, marcas. Esse dia em específico que me tornou essa marca, que me gerou essa marca. A minha mãe estava costurando e a minha mãe tem mania de usar um coque, coisa né? Os antigos gostam de usar um coque. Minha mãe usa um coque, a minha avó usava coque. E então eu comecei a balançar o coque da minha mãe, balançava o coque, pegava o coque aqui assim na mão e fazia fom, fom e balançava. Aí eu olhava pro meu pai e meu pai se desmanchava e ria. E eu ria também. Eu fiz isso tantas vezes. Minha mãe falou, para com isso. Você vai se machucar, eu estou costurando, para com isso. E eu falava assim, eu vou parar, mas só depois. O meu pai tá rindo. E quanto mais eu fazia, mais o meu pai ria. Aí ela falou, para com isso. Aí eu não parei. Quando eu fui, eu fiz de novo, me desatentei, porque ela dava uns coices assim para trás com o cotovelo, sabe? Quando você dá uns coices assim para trás com o cotovelo. Ah, gente, ela deu um coice para trás com o cotovelo, eu fiz fom, meu pai se desmanchando e eu achei que podia demorar mais um pouquinho e fazer mais repetidas vezes, numa vez só. E fiz fom no coque dela. E balançava o coque. Ai, meu Deus, ela fez... Pá, virou o cotovelo assim, deu aquela cotovelada pra trás. Ah, gente, a minha mão rasgou no parafuso da cadeira. Ali eu olhei e fechei a cara. Rapidinho parou a graça. Aí ela, viu? Agora você para, né? Aí eu tive que parar, né? Porque ficou tudo branco, ficou fundo, ficou um buraco fundo e branco. E eu falei assim, gente, quando é que vai começar a sangrar? E não sangrou, gente. Não sangrou, eu achei estranho, mas criou uma marca. Eu tenho essa marca até hoje. Eu vou tirar uma foto para mostrar para vocês. Isso foi uma marca. Essa marca, ela me traz graça e me traz um monte de lembranças. Muitas. Uma delas é a falta da obediência, o exagero, a alegria, a graça, sabe? O sorriso do meu pai, o meu irmão que ficava pulando de um lado para o outro e rindo também, e a minha mãe que estava sentada costurando. Então ela me tem muitas lembranças. Eu olho para essa marca e ela para mim é como uma pérola preciosa. Eu já quis me desfazer dela. Hoje eu não mais quero, porque ela se tornou preciosa para mim. Então, o que a pérola faz? O que a concha faz? A ostra. Ela começa um processo de proteção, cobrindo aquele grão com camadas e mais camadas de substância chamada nácar. O que antes era dor, transforma em beleza. O que era incômodo se transforma em algo valioso. Assim para mim é essa marca hoje. Eu vou mostrar para vocês. Ela fica na minha mão esquerda, ao lado do coração. E ela se tornou muito preciosa para mim. Porque eu olho para essa marca e vejo a alegria, vejo a brincadeira, vejo o amor, vejo também a falta de respeito e o cuidado que nós temos que ter em nunca exagerar e sempre respeitar. Principalmente obedecer. Né, mãe?
obrigada. Eu não tenho raiva não, pelo contrário. Assim também somos nós. Talvez você esteja nesse momento vivendo um tempo de pressão, onde que você olha para os lados e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Né, mãe? Né, amiga? Nós olhamos e pensamos, Senhor, o que há de ser de nós? O que faremos? A ministração no culto de hoje me garantiu inúmeras respostas. Uma delas é que está escrito na Bíblia, quando Deus falou com Moisés, quando ele estava perante a sarça, chamou Moisés, ministrou em Moisés, disse para que Moisés fosse libertar o povo. Mas antes dele dizer isso para Moisés, ele falou, Moisés, eu desci, porque eu ouvi, eu recebi e eu ouvi o clamor do meu povo, que estava no Egito, precisando de socorro, precisando de auxílio, precisando de uma resposta, precisando de um livramento, precisando de uma providência, precisando de um escape. Deus ouviu a sua oração. Ele recebeu e ele ouviu a sua oração. Mas você não pode desistir. Você precisa se lembrar que está escrito lá em Daniel, no livro de Daniel, que Daniel passou 21 dias orando. Mas somente no 21º dia, aos 21 dias, foi que o anjo conseguiu entregar a resposta para ele. Eu digo conseguiu porque a partir do momento que Daniel dobrou o joelho para orar, Deus ouviu, Deus recebeu e ouviu a oração dele e enviou a resposta. Mas no meio do caminho teve uma blitz maligna, satânica, com muitos demônios. E o anjo que trazia a resposta voltou e falou para Deus, olha, não tem como eu passar, porque tem uma blitz lá. E assim, assim, assim. Então Deus falou assim, Miguel, vem cá, vai lá. E Miguel foi. Hoje a ministração da pastora falou assim, eu não sei vocês, mas eu concordo com ela. Ela comentou assim, que ela imagina os demônios lá no reino celestial, os demônios, né, tudo. A gente conseguiu impedir, ele não levou a resposta, ele não vai chegar, a gente ganhou. Aí lá, gente, quem tá vendo ali? Cara, foge, vaza, porque Miguel chegou, vaza. Bateram todo mundo em retirada, mas isso demorou um tempo. E só no 21º dia foi que isso aconteceu. Porque durante todos os outros dias, 20 dias, o anjo tentou e tentou e tentou. Mas só no 21º foi que ele passou com a guarda do Deus Todo-Poderoso e Miguel. A ordem de Miguel. Lá do Senhor Jesus para Miguel. Então, é assim que nós somos também. É assim que está acontecendo na minha e na sua vida. O importante é perseverar. O importante é não desistir. Haverá choro, haverá dias maus, haverá dias angustiantes, dias onde que nós estaremos tão aflitos em que não conseguiremos nem respirar e que precisaremos dar uma voltinha ali na rua
para poder respirar. Haverá dias em que você vai querer se enfiar debaixo do cobertor e passar o dia inteiro dormindo, se for possível. Mas o Senhor não nos abandona. O Senhor é conosco, faz parte do processo. O processo dói, incomoda e tudo parece fora do lugar. Mas nada está fora do controle do nosso Deus. Ele não perdeu o controle, Ele não perde o controle nunca. Assim também somos nós. Talvez você esteja vivendo um tempo de pressão, um processo que dói, incomoda, que parece fora do lugar. Mas é exatamente aí, nesse lugar secreto, que Deus está formando algo precioso dentro de você. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 diz: pois as aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas elas e que durará para sempre. A pérola não é formada do lado de fora, à vista de todos. Não. Ela é gerada no oculto, no escondido, no secreto. É assim que é gerado um testemunho. Talvez hoje você não veja o propósito dessa dor e fique se perguntando assim como eu: mas Senhor, por quê? Mas Senhor, se tu podes dar ordem, por quê? Por que, Senhor, eu preciso passar por este propósito? Se para ti nada é impossível, se nada detém a tua ordem, se nada é difícil demais para ti, se operando o Senhor quem impedirá, ordenando o Senhor quem há de impedir, por que eu preciso passar por isso? Foi assim que também o Senhor Jesus, o Filho único de Deus, orou quando disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, Pai. Essa palavra é uma resposta para eu mesma, que passei essa semana, esses dias, perguntando para Deus: mas Senhor, se já está escrito, se eu já tenho o seu sim, por que eu tenho que passar por tudo isso? Ele acabou de me responder: creio que não só a mim, mas a todos vocês. Mas Deus está criando em mim e em você uma história que vai inspirar, curar e transformar outras vidas. Assim como eu disse para minha amiga hoje, a sua história, ela já está me inspirando, ela já está me transformando. Através dela, eu já estou aprendendo e sendo ministrada. E tem muita coisa que Deus está fazendo na sua vida que vai ser inspiração para não só a minha, mas para muitas outras vidas. Suporta o processo, porque Ele está no controle de tudo. O que hoje é lágrima, amanhã será testemunho. O que hoje é peso, amanhã será propósito. Aleluia. Glória a Deus.
Você sabia que a pérola só existe porque um corpo estranho feriu a ostra? Ela reage com um processo de defesa e com o tempo transforma a dor em algo precioso. Assim também é com a gente. Muitas vezes Deus permite pressões, crises e feridas, não para nos destruir, mas para gerar algo de valor eterno dentro de nós. Da rejeição nasce a aceitação, da crise nasce o crescimento, da dor nasce o propósito. Se hoje você está passando por uma fase de dor, respira fundo e lembra, Deus está trabalhando algo precioso dentro de mim e de você. Sabemos que Deus age lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você, eu e você somos uma pérola no secreto, em transição, em transformação, em crescimento. Amém?